Ricardo, boa tarde. Vai ser a batalha política mais difícil na carreira de António Guterres? Não sei se será mais difícil, mas vai ser muito difícil. A verdade é que António Guterres depara-se com uma série de obstáculos de caráter político, desde logo. Na verdade, António Guterres é uma figura com um currículo muito forte, mas, e a vossa correspondente há pouco mencionava isso, está neste momento confrontado com aquilo que é uma espécie de distribuição temporal, geográfica do ocupante desse cargo e, portanto, não é para um europeu ocidental que se esperaria neste momento a ocupação do cargo de secretário-geral da ONU e depois também o facto de haver várias mulheres nesta corrida e se falar nos bastidores desta organização dessa possibilidade de haver uma mulher a ocupar esse mesmo cargo. Agora, a verdade é que do ponto de vista do currículo, António Guterres dá cartas relativamente aos seus principais adversários e certamente que está a jogar tudo por tudo, nomeadamente até com o apoio do próprio governo português. Ele faz o pleno em termos de apoio político. Vimos há pouco Durão Barroso, o antigo líder do PSD, a declarar o seu apoio. Já ouvimos António Costa, primeiro-ministro português, socialista, a dizer que ele é claramente o candidato melhor colocado para essas aspirações e, portanto, do ponto de vista interno não há menor divisão, divergência relativamente a esses apoios. E isso pode ser uma vantagem na medida em que a própria máquina do Estado português está ao lado de António Guterres, quer do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer ao nível do próprio gabinete do Primeiro-Ministro. Ricardo, nós estamos também na expectativa de ouvir quais serão as principais ideias que António Guterres vai querer partilhar com os países da ONU, no sentido também, obviamente, de convencê-los e obter mais apoios. Que perspectivas é que irá lançar António Guterres, tendo em conta o perfil político ou a experiência política dos últimos anos? Esse é um aspecto que António Guterres certamente vai jogar neste jogo de perguntas e respostas. Ele é muito hábil na oratória, mas isso pode eventualmente ser até uma dificuldade, na medida em que este género de questionários, de inquéritos, não são muito propensos a alguém que fale muito. Os adversários, na altura em que António Guterres era líder do Partido Socialista, os adversários chamavam-lhe a picareta falante. Ele tem uma tendência para falar muito. Ora, nestas sessões, o peso de cada palavra deve ser muito tido em conta. E a verdade é que surgirão, certamente, questões que são de tal forma delicadas que o peso de cada uma dessas palavras pode ser absolutamente essencial para dar a resposta certa. Desde logo, há a própria questão da redefinição do Conselho de Segurança, um órgão fundamental, extremamente delicado dentro da Organização das Nações Unidas, e António Guterres, ao longo da sua carreira política, tem dado sinais de discordância com o atual formato, e vamos ver como é que ele, se confrontado com essa questão, se poderá desenvencilhar de qualquer embaraço numa resposta que possa não agradar a alguns dos países que têm um papel muito importante na definição final desta eleição, e por outro lado a questão do combate ao terrorismo, uma matéria que está certamente também associada com as relações entre o Ocidente e o mundo muçulmano, um aspecto onde aí sim António Guterres pode ter alguma coisa de muito válido a dizer, na medida em que o seu papel no Acnur ao longo destes últimos anos lhe tem dado um lugar privilegiado de observação dessa ponte com o mundo muçulmano e com aquilo que está a acontecer neste momento numa parte crucial do planeta, onde o problema das migrações é certamente um dos mais delicados e também um daqueles que tem maior atenção mediática. Ricardo, e uma vez que esse será também o dossiê que António Guterres melhor conhece, poderá trazê-lo para o debate público de uma forma diferente nesta corrida à liderança da ONU? Sim, ele tem fugido de alguma forma ao impacto mediático desse tema, exatamente sabendo que está nesta corrida e de que qualquer palavra colocada fora de contexto poderia arruinar a sua candidatura, mas é natural que neste embate que ele terá com os seus interrogadores queira aqui, de forma muito clara e assertiva, jogar as suas ideias, e ele certamente que as preparou. Ao longo dos últimos meses, António Guterres já o confessou, ele preparou-se de forma muito intensa para a conversa que vai ter
decorrer agora, e certamente que essa matéria foi uma daquelas que ele estudou com maior profundidade, para além do conhecimento no terreno que ele já trazia para esta questão. Ricardo, do ponto de vista da comunicação, importa também perceber que, para além das palavras, medem-se também esforços quase que diplomáticos no momento que é crucial angariar apoios. É verdade, e aí António Guterres também pode ter alguma vantagem. Ele foi o primeiro-ministro de um país que pertence à União Europeia e, portanto, a União Europeia é daqui, de alguma forma, uma espécie de seu advogado de defesa nesta sua candidatura. O facto de Durão Barroso, que foi presidente da Comissão Europeia, ter já declarado esse mesmo apoio, embora de forma informal, pode também contar nesse jogo de bastidores de diplomacia, que nós sabemos que é absolutamente essencial neste género de situações. Agora, do outro lado, ele tem também adversários que têm trunfos muito poderosos e, sobretudo, aquilo que é a perspectiva dos Estados Unidos e da Rússia relativamente a quem deve ocupar esse lugar, é uma matéria para a qual ele eventualmente não será o melhor preparado. E aí, no leque de candidatos, haverá quem já esteja a jogar com aquilo que são as capacidades de influenciar a decisão de voto desses países e também de tudo aquilo que está à volta deles, nomeadamente nesse complexo jogo de relações entre as superpotências e os países que lhes procuram agradar.